Jesus foi o maior comunicador que já existiu na face da Terra? Ou o melhor e o maior. Gente, na época de Cristo, mais de 2000 anos atrás, conseguir manter a atenção de mais de 3 homens, mais ou menos 3, mais filhos e crianças. Faz o cálculo aí, pastor. Olha aí, a galera. E detalhe, a galera não só dava total atenção à mensagem que Cristo ensinava e permanecia. Ou seja, criava aquela cativação magnética ao ponto da população, daquela multidão necessitar e carecer de continuar ouvindo a Cristo. Então, se isso não é um domínio de oratório e comunicação, nem sei o que é mais, né? Porque hoje em dia, os palestrantes, né, têm um limite máximo de manter a atenção do público, e aí tem um time para o coffee break, depois de volta, porque não é tão simples manter a atenção. O único time de coffee que Jesus teve foi os 5 pães e 2 peixinhos. E isso depois de muitas horas, depois que não tinha como, por conta da distância, procurar um lugar para se alimentar. Então, sim, Jesus foi o maior e melhor comunicador que já tivemos na face da Terra. E o que me chamava a atenção muito em Jesus, além de tudo, né? Era a forma com que ele abaixava o nível dele para encontrar o nível de quem estava próximo, né? E hoje em dia é difícil você ver isso. Né? O pessoal, quanto mais ele eleva a oratória dele, vai embora, vai aumentando. Tem gente que não está entendendo nada, mas o cara vai aumentando, vai subir. Jesus não. Voltava ali pro nível da galera que ele estava falando. Né? Jesus era estratégico, né? Como ele falava para a grande massa, para uma multidão, o que ele fazia? Trazia histórias, parábolas. Ele tinha uma comunicação envolvente e persuasiva. Então, ele conseguia envolver, explicar, fazer com que as pessoas parassem para refletir e pensar aquilo que ele tinha falado. Então, isso também é uma prática, né, dos palestrantes, trazer histórias que corroborem aquilo que ele quer explicar. Então, ele trazia essas histórias de forma de parábolas, trazendo exemplos e mantendo a atenção do público, que é o grande diferencial e a grande dificuldade para quem vai palestrar, quem vai falar em público. É verdade. E Jesus, dentro desse assunto, ele mexeu com a estrutura de Pilatos, cara. Você acredita nisso? Sim. Pilatos ficou doidinho com Jesus, cara. E olha que Jesus abriu a boca poucas vezes, cara. E o pouco que Jesus usou, Pilatos mexeu a estrutura dele. Ele ficou bem, cara, quem é esse cara? Quem é? Quem é esse cara? Quem é? Verdade. E hoje em dia, o que é mais difícil de uma oratória? É reter a atenção? É o principal? É o mais difícil hoje? Não, o mais difícil é a linha de raciocínio. É conseguir ter uma conexão mente e voz. Por quê? A pessoa precisa estar ligada com ela para conseguir ter coerência o que vai falar. Preste atenção, vamos lá. Quando a gente vai falar, a gente só consegue ser um bom comunicador ou um excelente pessoa de oratória quando a gente consegue falar com clareza a mensagem que tem que ser dito. O mais importante da comunicação é o quê? É o entendimento de quem está te escutando. Se a pessoa não conseguiu entender o que você queria explicar, você perdeu. Então, como é que você se faz ser entendido, né? É você colocar a sua mente em ordem para que as palavras saiam com coerência, clareza, e aí você, a partir disso, você consegue manter a audiência, a conexão, o envolvimento, e aí sim tem uma comunicação contínua e fluida. Então, não é fácil manter a linha de raciocínio, não é fácil escolher com exatidão cada palavra que for falar, não é fácil ter o time certo de respirar, de ter as expressões, o corpo, é muita coisa a se pensar em tão pouco tempo, que é o milésimo de segundo, né, o tempo em que forma e o tempo que fala. Então, o mais difícil é ter essa conexão mente e voz, né, que eu costumo dizer mente e boca, para que aí você, a partir disso, você consegue uma comunicação que retenha a atenção. É esse mais difícil. E é aí que entram as técnicas de oratória. Muita técnica. Tem muita técnica sendo usada hoje pelos nossos pregadores. Nossos coaches. Não, coach não. Ele falou que queria problema. Não vamos entrar, olha. É verdade, cara. Não, tu vai perguntar a ela se ela treina coach. Tu não vai fazer isso. Não. Não, olha só. Não, é muita técnica. Não, todos precisam de uma oratória. Sim. A gente tá falando em público o tempo inteiro. Sai de casa, compra o pão, a gente fala em público. Dentro de casa, como que eu vou fazer, por exemplo, vocês são casados, como que a sua esposa vai entender que você não acordou bem disposto e com isso não vai conseguir naquele dia lavar o banheiro e ela vai se convencer disso com toda a sua expressão. Deus tá falando. Olha como Deus fala. Com toda a expressão,
Como que você vai se fazer entendido? Então, isso é uma comunicação. Então, estamos sempre falando em público, até porque somos seres sociáveis. Agora, a responsabilidade que alguns pastores acabam esquecendo é o que eu falei, do entendimento do público. Até porque toda pessoa que fala com o público, ele tem como responsabilidade tudo que ele fala. Gente, nós somos responsáveis por tudo que falamos. Verdade. Principalmente os pastores. Principalmente os pastores, não, os pregadores. Porque eles são responsáveis por levar a palavra de Deus. E essa palavra de Deus tem que ir com clareza. Porque senão a igreja pode perder a revelação, pode perder o fio da meada, pode se desconectar e vai ficar no mundo da lua pela falta de algumas técnicas ou do... Como eu posso dizer isso? Ou do entendimento, né? Que ele é o responsável por manter a atenção, por falar com clareza, por segurar e conseguir passar tudo aquilo que Deus já falou com ele. Então, é uma responsabilidade maior, digo aqui os pregadores, aí pastores, que eles têm como responsabilidade, muito maior de se fazer entendido. E falar uma mensagem do início até o fim com clareza e entregar ela dentro daquele tempo. Isso. Ainda tem mais essa do tempo, né?